da constituição da sociedade, né? Primeiro, assim, a ideia de que a teoria da estruturação, embora ela admita que a sociedade não é criação de sujeitos individuais, ela também está distante das concepções de sociologia estrutural, né? Ela fica nesse meio. Uma segunda questão aqui, que ele vai falar, depois ele vai usar um conceito, logo aí na frente, de propriedades estruturais, né, dos sistemas sociais, que eles existem na medida em que formas de conduta social são cronicamente reproduzidas no tempo e no espaço. Isso é uma questão importante. A gente vai olhar o que a gente chama de instituição, né? O que é uma instituição? O que é uma institucionalização? Exemplo, a gente pega os movimentos sociais, e os movimentos sociais, eles surgem de forma caótica, sem qualquer espécie de organização. Sim. E os movimentos sociais vão usando algumas práticas para colocar na mesa de jogo, as suas demandas. E aquelas práticas vão repetindo, vão se repetindo, vão se organizando, vão se repetindo, vão se organizando, vão ficando cronicamente reproduzidas. Até que se passa para o outro momento, que é o momento de, diríamos assim, de reprodução organizada dentro dos espaços de poder. E aquilo ali são práticas que vão se tornando normativamente institucionalizadas, né? E a estruturação, por exemplo, de instituições, elas se dão de forma que essas práticas e essas atividades elas se alongam no tempo. Isso é instituição. Então, isso tem a ver, por exemplo, quando começa a sair da mão dos sujeitos e começa a partir para o plano estrutural, diríamos assim, né? E uma terceira questão que eu acho que é importante para entender isso é a ideia de que, embora o sujeito ele não seja mais centralizado, como é no humanismo moderno, por exemplo, as teorias contratualistas, as teorias liberais, o sujeito ele é centrado, né? Ele também não afasta, ele também não considera que a subjetividade se acabou num universo vazio de subjetividades. Não. Tanto que ele vai falar aqui, o que o Humberto falou ali na frente, quando ele analisa, uma primeira parte que ele analisa aqui é o problema da agência. Agência que significa, ele substitui a ideia de ação humana por agência. O indivíduo que age, o agente que age. Né? E aí ele vai falar nessas duas questões da consciência. Existe essa consciência, os seres humanos, quando eu falava para vocês ali, no começo ali da reflexão sobre a morte, o ser humano ele tem uma condenação, ele tem uma dádiva, e ao mesmo tempo essa dádiva é uma condenação. Qual é a dádiva e qual é a condenação? A dádiva é que nós somos seres racionais com alta capacidade de estruturação, de pensamentos e de reflexões profundamente complexas. Mas, ao mesmo tempo, essa racionalidade nos coloca uma condenação, que é a consciência de que vai acabar lá na frente, e que eu vou morrer, e que eu vou fechar os olhos e vou... E não sabemos exatamente o que vai acontecer, ou pelo menos não queremos saber, mas nós temos essa consciência. E aqui vem. Então, ele não nega isso. Os seres humanos são conscientes de ter essa capacidade de interferir. E ele descreve isso com essa utilização dessas duas expressões. No meu livro, que está na página 8, né? A consciência discursiva e a consciência prática. A consciência prática é aquela consciência do saber fazer. É a consciência técnica. Eu sei fazer. A consciência discursiva envolve o explicar como se faz. Então, explicar como se faz. Exemplo, quando eu estou... Eu estava antes ali para os que não pegaram, né, que isso vocês têm que considerar depois na avaliação do professor. Eu estava dando um pequeno concerto para meus 2 ou 3 alunos que abriram antes e estavam estudando violão desde as 6h30. Eu sempre fui um músico chambão, no sentido chambão de simplesmente fazer sem saber muito o que estava fazendo. Agora eu resolvi, de um tempo para cá, começar a entender o que acontece quando eu estou fazendo determinado acorde, por que um acorde tem nome, de onde é que ele surge, como é que eu monto aquilo. Isso é consciência discursiva. Eu estou conseguindo explicar por quê. Antes eu fazia o acorde, mas fazia sem saber que eu estava fazendo aquele acorde, onde é que ele entrava dentro dos graus da escala, quais são qual é a função das notas.
a função das relações entre os acordes. Tem acordes, por exemplo, numa sequência que eles vão tensionando a música, levando a música para cima, fica criando uma sensação de tensionamento, e dali um pouco cai o acorde, ele resolve a música, uma sensação de relaxamento. Coisas assim que jamais imaginei que haveria explicações na música para isso, né? Sentimento de tensionamento e de relaxamento. E aí aparece, assim, então aí, como é que vem as explicações? O professor de violão diz, não, isso aí foi tudo construído. Eles foram percebendo essas coisas, foram dando nome, foram dando explicações, foram consciência de criar um discurso. A mesma coisa que acontece, por exemplo, vocês todos tomam vinhos, né? Vocês sentem um aroma diferente no vinho. Mas que vinho cheiroso. Se vocês disserem isso para um enólogo profundamente especialista em vinhos, o cara está entrando numa área que ele não quer, que ele não sabe nada, mas quer saber. Está me dizendo que o vinho é cheiroso. É lógico que o vinho é cheiroso. Só que aí o enólogo, entendido do vinho, ele vai dizer, olha, esse vinho que você está tomando é um vinho Cabernet Sauvignon, que é uma cepa oriunda um híbrido natural do Cabernet Franc com Sauvignon Blanc, e que, portanto, agrega características aromáticas dessas duas cepas, e na fusão disso aí criou substâncias aromáticas que dão uma característica única para o vinho Cabernet Sauvignon, que é uma substância chamada pirazina, que na evolução dela hoje, ela vai, na evolução do vinho, ela vai dar verde que tem o Cabernet Sauvignon. Ele te explicou quimicamente aquele negócio que tu disse que é cheiroso, mas que tu não sabia nada. É isso? Isso é consciência discursiva. A consciência prática do pedreiro, ele vai lá e diz, olha, eu aprendi a fazer uma armação de ferro aqui, que eu botei a teia aqui com arame, papapá. O engenheiro vai ter dizer, olha, essa armação de ferro que tu faz para fazer a marquise, aquela laje, e que faz com que a laje não caia, tem toda uma relação de tensionamento de carga entre as diferentes barras de ferro, que umas puxam outras para trás, tem uma correlação de força que faz com que não caia. Isso é consciência discursiva. A consciência prática é a consciência do pedreiro, que sabe armar. Ele viu como é que faz e sabe armar. Temos ou não temos isso? Temos. É inegável que nós temos. Então, isso é qual é o problema que foi construído historicamente na modernidade? Que no plano do direito se considerou muito esse aspecto subjetivo da ação. O exemplo do que nós falamos, né? O exemplo do que nós falamos em várias áreas do direito. A área do direito penal. O crime é o resultado da decisão humana, da ação humana. Um ato livre e consciente do ser humano. No direito tributário, o indivíduo não paga os tributos porque ele não quer pagar. Não, mas daqui a um pouco tem um evento sistêmico, uma totalidade que acontece além da vontade que faz com que ele não possa pagar. Exemplo, coronavírus e toda a cessação da economia. Não posso pagar agora. Eu não vou pagar. Não é que eu não quero, eu não posso. Mas o que ele até ele usa, ele faz um debate com Freud aqui, né? Ou seja, nós temos uma estrutura psíquica, nós temos uma estrutura reflexiva, nós temos vontades, temos desejos, temos motivações, e nós temos capacidade de ação no mundo. Nós temos capacidade de agência no mundo. Entretanto, não são as nossas agências, as nossas ações individuais que compõem esse negócio que nós chamamos de sociedade. Né? Essa é uma primeira questão importante, que se junta com aquele outro conceito que a gente trabalhou, né? Que ele trabalha lá a partir da página 6 aqui no meu livro, não sei qual é a página de vocês aí, o agente e a agência. Depois eu vou mandar um outro livro para ele, que eu tenho digitalizado, eu vou mandar um outro livro para vocês, do Giddens, chamado Agência e Estrutura, que é um livro menor que vai ajudar vocês depois, se vocês quiserem mergulhar nisso aí. Então, a ideia de monitoração reflexiva, né? Essa nossa capacidade de monitoração de fluxos. São seres individuais reflexivos, conscientes, que estão monitorando os fluxos. Às vezes nós monitoramos mal, compreendemos mal, que é um problema de interpretação, um problema hermenêutico. Às vezes a construção que eu faço
de sentido sobre determinado fenômeno é absolutamente equivocada, não tem nada que ver com o que o fenômeno é, na sua própria essência em si mesmo. Pode acontecer isso. E cotidianamente acontece isso. Né? Porque o processo de interpretação, aqui usando um pouco da hermenêutica, né? O processo de interpretação, e nós atravessamos isso dentro do direito, no direito nós sempre trabalhamos a ideia de interpretação como extração de sentido. Né? Como se fosse, por exemplo, a lei e o sistema jurídico fosse uma cápsula cheia de sentidos dentro dela, guardadinhos, e eu usasse algumas ferramentas, algumas chaves de boca, algumas chaves de fenda para abrir aquela cápsula e depois eu começasse a tirar os sentidos lá de dentro. Não é isso? E as ferramentas seriam os métodos. O método literal, gramatical, autêntico, judicial, sistêmico, histórico, sociológico, etc, 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 etc. Errado. Interpretação, em primeiro lugar, não é um fenômeno jurídico. Hermenêutica não é um fenômeno jurídico. Essa é uma questão que está ligada à filosofia, ao modo de ser humano. O ser humano, enquanto ser consciente, enquanto ser racional, enquanto ser reflexivo, ele permanentemente está compreendendo o que está passando em volta, uns mais agudamente, mais detalhadamente, outros menos, e a partir daquilo ali ele passa a atribuir sentido ao mundo. Então, por isso que, quando nós falamos em interpretação não é um fenômeno de extração, mas é um fenômeno de construção de sentido. Construção de sentido. Eu posso estar num bar olhando para uma determinada pessoa, aquela pessoa começa a me olhar. Tem um sentido que está embutido naquilo ali? Depende do que eu estou compreendendo. Porque daqui a pouco eu acho que a mulher está dando em cima de mim, e a mulher não está dando em cima de mim. A mulher aquela está me achando ridículo, é isso? E eu estou achando que ela está dando em cima de mim porque ela está reiteradamente olhando para mim. E, na verdade, ela está me achando ridículo. Então, a compreensão é um processo de construção de sentido, mas que nós, os seres humanos, e aí a filosofia hermenêutica, Heidegger, Gadamer, e outros subjetivistas que isso veio para dentro do direito, eles trabalham isso mais para o aspecto subjetivo do que estrutural. Tá? Essa é uma compreensão sobre a questão hermenêutica que me parece importante. Bueno, e vamos indo. Só para complementar, André, é justamente esse o aspecto ontológico da estrutura, porque Heidegger, né, no Tempo e Espaço, que contribuiu para a questão da estruturação, correto? A questão ontológica aí, na verdade, quando se coloca a questão ontológica, um pouco do que a gente estava falando, né? Para observar os fenômenos, eu não tenho que ter métodos. Eu não tenho que ter um conjunto de regras previamente fixados que vão estabelecer as condições de validade daquilo que eu estou compreendendo ou daquilo que eu estou afirmando sobre um fenômeno no mundo. Sim. Isso é a questão, isso é o aspecto epistemológico metodológico. Porque às vezes eu uso métodos e o sentido que brota daquilo ali é absolutamente equivocado. A questão ontológica é quando eu deixo o fenômeno se manifestar tal como ele é em si mesmo. E a partir daquilo ali eu vou construindo um conjunto de verdades. Então, eu posso observar a verdade observando efetivamente a violência, eu posso compreender a violência observando a violência nas suas características do seu próprio ser, como ela está se manifestando, eu posso enquadrar a violência dentro de uma moldura metodológica. Mas, olha, a metodologia que eu vou usar é essa, e as conclusões serão a partir disso aqui. Então, na verdade, na questão epistemológica, o método e as regras sobre o que eu vou construir precedem o próprio fenômeno. Na questão ontológica, é o contrário. É o fenômeno que vai dando o caminho para a construção da verdade sobre ele. São dois movimentos diferentes. Tá? Em suma, estruturas têm a ver com dominação de corpos dóceis, nesse sentido, porque o indivíduo como agente frente à agência, ele poderia ter posturas diferenciadas, mas ele acaba não tendo justamente pela influência que a estrutura sobrepõe a ele. Nessa questão de dominação. Sim. E que você não toma decisões morais, a tua consciência moral foi tu que construiu, ou ela já veio sob certo aspecto, ou tem elementos que o tempo todo estão influenciando em ti na criação da tua consciência moral? Ela foi forjada do externo para o interno.
Claro, claro. Ou seja, na verdade aqui tem um pequeno tensionamento entre natureza e cultura. Ou seja, em que medida você, como um ser biológico atomizado, construiu a sua consciência moral sobre vários e vários fenômenos que acontecem no mundo. Ou foi a cultura, né? O que ele pega um pouco aqui, o que ele pega um pouco do Freud aqui, né? Que ele vai trocando algumas categorias, né? Ele fala ali na página 8, propõe esses conceitos em lugar, os conceitos de consciência discursiva, consciência prática e motivação, né? Coloca ali, não há barreiras entre esses dois tipos de consciência, há apenas as diferenças entre o que pode ser dito e o que, de modo característico, é simplesmente feito. Existem barreiras, porém, centradas principalmente na repressão entre a consciência discursiva e o inconsciente. Conforme é explicado em outra parte do livro, propõe esse conceito em lugar da tradicional tríade psicanalítica de ego, superego e id. O conceito de pré-consciente talvez seja a noção mais próxima da consciência prática no repertório conceitual da psicanálise, mas no seu uso geral significa claramente algo diferente. Em lugar de ego, é preferível falar de eu. O uso do eu desenvolve-se a partir do posicionamento do agente em encontros sociais e está-lhe associado daí em diante. Tá? O completo domínio das relações de eu, mim e tu, quando aplicadas reflexivamente no discurso, é de importância decisiva para a competência e informação de agentes que estão aprendendo a linguagem. Uma vez que não usa o termo ego, é evidentemente preferível dispensar também superego, um termo de todo modo tosco. A expressão consciência moral serve perfeitamente como seu substituto. Todos esses conceitos referem-se ao agente. Tá? Isso. E mais o que ele coloca ali, né? A dureza da vida, a duração da vida cotidiana, o fluxo da vida, ocorre um fluxo de ação intencional. Entretanto, os atos têm consequências impremeditadas. Aqui entra outro conceito importante dele, tá? Outro conceito importante, que, e não obstante o fato de nós agirmos de forma, muitas vezes, consciente, tá? Nós, com os nossos atos, nós geramos consequências impremeditadas, consequências que nós não controlamos. Sim. Que nós não controlamos, em todas as esferas. Exemplo, o que está acontecendo agora. Alguém sabe o que vai resultar nas ações que o governo federal está tomando com relação ao combate do coronavírus? Essa discussão entre o presidente e o ministro da Saúde, uma perspectiva mais para a economia, outra perspectiva mais para a solidariedade, para a vida. Alguém sabe o que vai resultar disso aí? Ninguém sabe. Não há uma premeditação do resultado. A consequência é impremeditada. Vejam que a geração desse todo que nós chamamos sociedade, e desses espaços coletivos e as decisões que nós tomamos, elas têm uma complexidade enorme. Por quê? Porque elas surgem de ações individuais, elas surgem de processos reflexivos, elas surgem de consciências que nós temos sobre o mundo e sobre os fenômenos, mas no momento em que nós efetivamente executamos uma agência, uma ação, aquilo, quando atinge outros, pode ter consequências imprevisíveis e impremeditadas. E isso faz com que haja uma reação que volte a interferir naquelas relações que constituem esse espaço público, o espaço social. É isso que ele coloca aqui nessa primeira. Mas o que eu queria chamar, né? E aí ele coloca ali mais adiante, o que ele coloca mais adiante, né? Aí na página 9, o fato de eu falar inglês corretamente é intencional. A contribuição que dou para a reprodução da língua não é. Mas como formularemos o que são as consequências impremeditadas, né? Aí ele vai adiante. Admite-se com frequência que a agência humana só pode ser definida em termos de intenções. Ou seja, para que um item do comportamento seja considerado uma ação, é preciso que o realizador tenha a intenção de o manifestar. Caso contrário, o comportamento em questão é apenas uma resposta reativa. Tá?
Então, aqui ele faz uma diferenciação entre ação e reação, que tem um pequeno gráfico. Onde é que está isso aqui? Um pequeno gráfico mais na frente lá, que fala entre ação e reação. Mas, então, a ação intencional. E aí ele fala... essa visão deriva certa plausibilidade, talvez do fato de haver alguns atos que não podem ocorrer a menos que o agente tenha intenção. O suicídio é um caso ilustrativo. E ele vai mais adiante, né? Quando ele coloca a questão da agência. A agência não se refere às intenções que as pessoas têm ao fazer as coisas, mas à capacidade delas para realizar essas coisas em primeiro lugar. A agência diz respeito a eventos dos quais o indivíduo é o perpetrador, no sentido de que ele poderia, em qualquer fase de dada a sequência de conduta, ter atuado de modo diferente. Tá? Então, o que acontece? Aqui tem um elemento importante, que é esse elemento das consequências impremeditadas, né? Que é uma discussão clássica que vem desde de Robert Merton, outro sociólogo de natureza funcionalista, né? E que ele coloca isso aqui lá na página 13. Merton forneceu que talvez seja a discussão clássica da questão, sublinha ele de forma inteiramente correta. O estudo das consequências impremeditadas é fundamental para o empreendimento sociológico. Um dado item da atividade pode ter consequências não significativas ou significativas, e ser singularmente significativas e multiplamente significativas. A análise de consequências impremeditadas não torna compreensível, e aqui é uma posição do Giddens, não torna compreensível, ao contrário do que Merton afirma, as formas ou padrões aparentemente irracionais de conduta social. Tá? Então, aqui tem um outro elemento, que é um elemento importante, que é o elemento das consequências impremeditadas. Às vezes, as ações, se não forem absolutamente muito bem monitoradas reflexivamente, e aqui entra o elemento humano, de forma importante na causalidade social, se não for muito bem monitorado, vai gerar consequências impremeditadas que mudam completamente o rumo de uma totalidade que nós chamamos sociedade. Exemplo, o problema que a gente tratou de forma inicial, que é o problema da violência. Se eu não domino, se eu não monitorei de forma muito aprofundada as causas da violência, as agências que eu fizer, as ações que eu realizar para tentar combater a violência poderão gerar consequências absolutamente impremeditadas. Exemplo do que eu estou falando. Os militares, durante a ditadura militar de 64 a 85, os militares utilizaram uma estratégia que foi um fracasso absoluto para tentar liquidar com seus opositores políticos. Qual foi essa estratégia? Essa estratégia foi a seguinte: eles resolveram desqualificar politicamente, resolveram desqualificar socialmente os seus opositores políticos. Como eles fizeram isso? Eles não criaram procedimentos especiais, em termos judiciais, para processar os seus opositores políticos, nem criaram cárceres especiais para presos políticos. Muito pelo contrário. O que eles fizeram? Nós vamos misturar os presos políticos com os presos comuns para desqualificá-los completamente. O que aconteceu? Nesse encontro, que é uma categoria que ele usa aqui, os encontros sociais, né? Nesse encontro entre presos políticos e presos comuns dentro das penitenciárias comuns, os presos políticos começaram a organizar e criar uma consciência de classe e uma consciência de posição social em relação aos presos comuns, dizendo para eles: olha, se vocês ficarem nessa loucura de vocês, de cada um agir para um lado, vocês estão ferrados, porque vocês vão morrer dentro dessas prisões. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que saber que vocês são pessoas do mesmo grupo social, vocês são um grupo de pessoas que são hipossuficientes econômica e socialmente, portanto, vocês precisam se organizar. Resultado, 2020, mais de 84 facções criminosas organizadas dentro dos presídios, e o crime no Brasil, a criminalidade organizada, é comandada de dentro dos presídios. Situação que foi criada pelos militares, que realizaram uma agência, uma ação, e as consequências foram absolutamente impremeditadas, imprevisíveis, porque a monitoração que eles fizeram daquele fluxo foi absolutamente equivocada. Tá?
5 minutos para o professor pegar um café e uma água. Vão pensando aí, meia hora para vocês agora falarem comigo. Norberto e Humberto vão ter que salvar agora aqui os 30 minutos. Ai, ai, minha internet tá caindo. Ai, cada vez cai mais. Ai, ai tá lá embaixo. Deu frio. E aí, meus caros conspícuos alunos? Sigamos? André, Oi. eu estava analisando essa questão aqui dos presídios, porque na minha tese eu vou trabalhar com isso, tá? E eu estava tentando entender, até na aula anterior, entender a questão da estrutura dos presídios. E eu estava concebendo a seguinte relação, que estrutura, enquanto recursos e regras, como forma de dominação de corpos dóceis, eu poderia colocar, então, a estrutura como sendo a dominação, e a forma como é o sistema prisional atual, dessa precariedade, em termos de locus, é justamente para a dominação dos corpos dóceis, introjetado nas condutas.
as regras seriam formas de dominação por meio de regras de exceção também, né? Então, eu estou tentando relacionar um pouco com essa questão aqui prisional, a teoria da estruturação. E por meio de regras de exceção? eu relacionei com instrumentos de violência e regras como formas de dominação. Teria como eu fazer uma relação, de certo modo, mais palpável, digamos assim? Olha, até temos que conversar sobre. É que tu está misturando um pouco Agamben aí com. Pois é. Não sei. Eu não sou muito fã desse filósofo. Mas. Ah, bom. Não que ele não. Eu não tenho muitas leituras, assim, o pouco que eu li não me chamou muita atenção. Até agora está sendo alvo de um monte de paulada, né? Não sei se vocês viram o debate. Não estou sabendo, mas gostaria de saber. Também. Apanhou. Porque usamos muito. Apanhou criança nova agora. De quem? De vários do Alain Badiou, de outros autores, se manifestou de forma absolutamente infeliz, né? Daquelas questões da pandemia. Isso. Falou um monte de bobagem. Tá, porque assim, ó, a galera não respira, né? A galera escreve, não respira um pouco. Eu vi que ele já lançou um monte de coisa sobre. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu até tinha salvado. Onde é que eu botei isso aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas foi triste de ver. Deixa eu ver uma coisa aqui também. Não, o que ele falou. Vou ver se eu acho aqui para vocês. O que ele falou que tem um longo debate, estão se carneando. E ele está. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu acho que essa semana, saiu na Folha de São Paulo até. Aqui, ó. Depois eu mando para vocês aqui. Que os grandes filósofos estão dizendo sobre o coronavírus, né? Aí vem o primeiro que lançou um artigo assim muito apressado foi o Agamben. E o Agamben lança esse negócio sobre a ideia de estado de exceção, né? Ele diz o que é que o Agamben. O filósofo Alain publicou um artigo chamado Invenção de uma Epidemia no site de sua editora. O texto provocou uma série de respostas no blog coletivo italiano Antinomi, em parceria com a revista European Journal of Psychoanalysis. Um dos maiores pensadores da atualidade é o autor de Homo Sapiens, no qual explicita o conceito mais caro de sua filosofia, o estado de exceção, que se refere à situação em que, para conter um conflito ou uma ameaça, o governo usa de sua soberania para caçar ou suspender direitos e estabelecer um estado de guerra. No texto, ele qualifica as medidas de contenção tomadas pelo governo italiano como frenéticas, irracionais e totalmente imotivadas. A mídia e as autoridades, segundo ele, estariam espalhando um clima de pânico que legitimaria o estado de exceção. Para o filósofo, as medidas fazem parte de uma tendência crescente de usar o estado de exceção como paradigma normal de exercício de poder. A epidemia não seria mais do que um pretexto para instaurar o pânico e tornar as limitações de liberdade aceitáveis e não de desejo de segurança. Quer dizer, falou uma bobagem homérica, né? Vomitou pela boca. Imagina se os caras não tivessem feito isso, né? Morria a Itália inteira, né? Aí no dia seguinte, mas um horror que ele falou, quer dizer, isso aí, sabe o que é? É que tem um outro detalhe aí no meio do caminho. Muitas vezes o cara fica refém de uma teoria e o cara quer mostrar que a teoria dele vale de qualquer negócio e explica qualquer negócio do mundo. É a ideia do estado de exceção do Agamben. Ele quer aplicar em qualquer caso. O caso é de exceção.
caso é uma excepcionalidade, portanto, medidas excepcionais se justificam. Né? Imagina se não tivesse tomado essa medida. Aí, do outro dia, respondeu o Jean-Luc Nancy, filósofo francês, autor de, entre outros livros, Corpos, no qual aborda a esperança de transplante de coração, respondeu ao colega afirmando a gravidade do Covid. O pensador, para quem a noção de comunidade é central, considerou que a Agame falhava ao não perceber que a exceção já se tornou a regra no mundo atual, em que a intervenção da técnica sobre todas as coisas atinge uma dimensão antes nunca vista. Para ele, desconsiderar que o governo é apenas um executor do que é preciso ser feito parece ser mais uma manobra diversionista do que uma reflexão política. E aí vem uma série de respostas. Roberto Esposito responda contra o Agame, aí o Agame refaz, depois veio o Alain Badiou, veio a Judith Butler, e veio o Theodore Dalrymple, e veio um horror, e veio o Frank Furedi, eu vou recortar isso aqui e vou mandar para vocês. Tá. Vou recortar e vou mandar, mas o Julia Butler versus Agame. Uhum. Eu quero ver o que ela falou. Mas também deve ser inteligível, né, o texto, porque Agame e Butler junta os que escrevem difícil e... Um batendo no outro. Não, e entre os dois dá para escolher nenhum, né? Não venha falar mal da minha base teórica. Brincadeira. Nem da minha. Não. Essa do Kleber. Nada contra a base teórica de vocês, só nada que eles falaram presta para qualquer coisa, mas é ótimo. Uma tese inteira construída em cima do autor não vai valer nada, mas assim... O Norberto vai chamar Marco. Voltei agora. O Norberto vai chamar Marco. Agora está melhor, estão todos no ar aqui, eu estou vendo todos. Não, eu achei que... Um detalhe assim, que eu acho que vocês devem ter um cuidado. Eu acho que se vincula um autor, ter uma teoria de base numa tese, numa dissertação, é algo importante. Vocês têm um referencial teórico, assim, vocês têm uma certa avaliação, eu acho que é bacana, eu acho que isso é importante, digamos assim. Bacana é uma expressão muito vaga, né? Tipo, o Joel Santana, quando treinava o Internacional, que perguntaram para ele o que tinha havido com o Internacional, ele disse, tomamos um gol xarope. Não disse nada, né? Mas você dizer, não. Eu acho que é importante isso, porque dá uma certa linearidade teórica para vocês, mostra que vocês têm uma linha de raciocínio coerente, estão filiados a alguma tradição, que vocês têm alguns fundamentos, alguns pilares valorativos na reflexão de vocês. Só que o excesso disso pode ser fatal, pode ser uma armadilha. Ou seja, você pegar uma teoria e querer justificar aquela teoria de qualquer jeito. E querer aplicar aquela teoria de forma totalitária para explicar qualquer tipo de fenômeno. Aí vira uma armadilha. O exemplo do Agame. Né? Pergunta para a família dos 20 mil na Itália se... Não, tinha que ter feito mais, tinha que ter feito antes. Quer dizer, você quer enquadrar, aí vem o problema do epistemológico versus o ontológico. Eu quero enquadrar a realidade na minha teoria, ou eu quero enquadrar a teoria na realidade. Ou seja, o que é mais importante, a teoria ou a realidade? É isso que está colocado. No caso do Agame, ele forçou a barra. Ele quis empurrar a goela abaixo uma teoria que ele tem que dar validade a ela de qualquer jeito. Ou seja, não, a minha teoria é uma teoria totalitária. É isso, esse é o problema. Eu achar que uma teoria resolve todos os problemas e explica todas as causalidades do mundo. Isso não funciona, isso é muito difícil. Isso são raros os casos na história do pensamento humano de teorias que foram assim absolutamente universais e totalizantes de poder explicar. O exemplo, que dá para pegar um exemplo, e que é uma teoria profundamente abstrata, a ontologia de Heidegger, explicar o fenômeno do ser. Isso é próprio da filosofia. E assim mesmo, a maior parte dos pensamentos da filosofia, das reflexões, são absolutamente incompletos e bastante relativos. Agora, nesse caso aí, eles não, agora eu vou aproveitar uma onda, rapidinho, já surgiu um negócio rapidinho, eu já vou explicar o negócio aqui, para mostrar que eu sou o cara. E a palavra que cagou, né? Cagou geral. Como é que ele vai dizer que agora é uma intervenção da comunidade
uma intervenção da comunidade foi para justificar o uso de instrumentos pelo Estado. Não, que isso, me enlouqueceu. Foi, eu não sei onde é que bateu ingenuidade, onde é que bateu burrice nesse negócio aí, mas que foi muito infeliz, para dizer o mínimo, foi absolutamente bonito. É que a teoria, algumas teorias são absolutamente sedutoras, né? Absolutamente sedutoras. Por esse caráter alternativo, esse caráter crítico. Só que mesmo essas teorias, elas têm que ser guardadas com uma certa reserva, né? Você olha, assim, por exemplo, a ideia de estado de exceção, você olha a ideia de vidas precárias da Judith Butler, lá, que é a ideia que o Agamben usa de vida nua, mas que todos eles, às vezes, eles guardam e escondem debaixo do tapete a poeira. Eles beberam na água de Walter Benjamin, que ele falava das vidas desgraçadas lá no começo do século XX. A expressão traduz a mesma observação, traduz o mesmo nome. Vidas nuas, vidas precárias, vidas desgraçadas, do Walter Benjamin, de 100 anos atrás. Então, são teorias absolutamente sedutoras, só que elas são aplicáveis em algumas situações, e não em todas. É isso que tem que ficar claro, é isso que tem que se... Isso é uma boa, vou até anotar aqui. Importante. Em situações de campo. Em algumas situações são válidas. Se o Foucault tivesse vivo, acho que ele também incidiria nesse erro aí, né? Claro, o Foucault, não sei se claro, a teoria de uma teoria muito sedutora. Mas até quando estava vivo, pelo amor de Deus. Não, eu acho que a teoria do Foucault é uma bela teoria, uma teoria pós-estruturalista que centra a análise dele, os trabalhos mais consistentes do Foucault, é em cima de uma análise de formação de discursos, de constituição de narrativas, né? Ele analisa muito isso, como é que se construíram, quais foram as condições sociais, políticas, econômicas, etc., que permitiram e que até reclamaram a construção de determinadas narrativas. Exemplo, a história da loucura, a história da sexualidade, né? Como é que surgem esses discursos? O discurso religioso, o discurso médico, o discurso político, o discurso jurídico. Porque ele analisa tudo isso com um fundo de análise de poder. E ele baixa isso aí para análise das micro-relações de poder, né? Então, é um discurso que é bastante interessante, que explica muita coisa, mas que eu não posso usar toda hora para tudo. Sob pena de incorrer num erro infantil e ingênuo como esse que ocorreu o Agamben. De dizer, olha, os caras estão usando isso aí para justificar. Olha que maluquice as pessoas... Aqui, ó, eu vou mandar no chat para vocês. Para Agamben, pandemia funciona como pretexto para o poder satisfazer sua sede de mais domínio. Isso é loucura. Isso aí é uma ingenuidade do cara dizendo. Até pode estar acontecendo. Meios, né? Até pode estar acontecendo isso em alguns lugares. Porque tudo que os líderes políticos querem, um líder político forte, um líder político estrategista, tudo que ele quer na vida dele é uma grande pandemia ou uma grande guerra. Porque aí ele está com a bola na mão, está com a bola no pé. Mas nem todos estão querendo esse problema. Nem todos estão querendo esse problema. E muitos estão se liquidando com a crise. Por exemplo, o Bolsonaro está entrando no chão adentro, daqui a pouco só vai ver o buraco e a fumaça saindo de dentro. Não vai ver mais nada do Bolsonaro, porque está assim, ó, atrapalhado, feito criança numa loja de doce. Então, o que eu acho que é importante, nisso aí é o seguinte: a gente sempre precisa de uma alça teórica para se agarrar. O ser humano, ele tem, isso é uma característica, nós sempre precisamos de uma alça para nos agarrar, para não nos sentirmos seguros. Nós precisamos da religião, nós precisamos de uma grande teoria, nós precisamos de um grande grupo. Andar sozinho, mas eu acho que o doutorado tem um processo de autonomia, ou seja, eu acho que é importante que vocês peguem os autores, que vocês trabalhem com vários autores, mas eu acho que também vocês estão se constituindo como sujeitos, um novo passo na constituição de vocês como sujeitos que vão ter capacidade de construir consciências discursivas sobre
por fim do mundo. Então vocês devem também... Não, para um pouquinho, eu concordo com ele, mas eu não sou um agambiano assim de carteirinha e morro abraçado com ele em qualquer circunstância, não. Calma lá. Por exemplo, eu tentei sempre me desfazer um pouco disso, às vezes até me penitencio por causa disso, porque às vezes eu sou caótico em algumas coisas que eu faço, mas eu até gosto um pouco desse caos, assim. Vários colegas meus de doutorado, por exemplo, nós somos alunos do professor Lênin Streck. O professor Lênin Streck é uma figura muito instigante, muito controvertida, né? Agressiva às vezes muito afável, certo? Mas é uma figura muito complexa. E quando ele apresentou o pensamento do Heidegger, que era uma coisa nova que estava sendo trazido para dentro do direito, ele caiu de cabeça, ele até hoje cai de cabeça. Heidegger explica tudo para ele. E alguns colegas mergulharam no Heidegger. Estão morrendo abraçado com o Heidegger. Não é assim. O Heidegger é importante, tem coisas importantíssimas que ele escreve. Mas ele não é o dono do universo, nem das chaves da abertura e fechamento dos movimentos do universo. Eu gosto de ler algumas coisas dele, é um autor extremamente chato, mas altamente sofisticado. Mas eu também não sou um heideggeriano de carteirinha. Eu tento ser o máximo livre possível. Eu acho que isso deve ser importante, né? A ponto de cometer erros como cometeu o Agamben, que foi esse selo vai carregar por muito tempo, né? Esse selo vai carregar por muito tempo, porque quando ele levantar a mão, é o mesmo selo, e aqui eu pego o exemplo, o mesmo selo carrega o Heidegger com relação ao nazismo. O Heidegger acreditava num grande projeto de uma grande Alemanha, de uma cultura alemã, de uma cultura filosófica. E o Hitler convida ele a ser reitor da Universidade de Heidelberg. E ele vai e mergulha de cabeça no negócio. Até que o próprio Hitler despreza ele numa altura do campeonato, e ele é odiado pelos nazistas e abominado pelos não nazistas. Tanto que ele sai daquilo ali, sai daquela situação no ano de 36, não me lembro, parece que 36. Ele sai daquilo ali, pega todos os manuscritos dele, bota numa arca dele, num baú. Ele e o irmão dele carregam aquele baú para a Floresta Negra, numa casinha que ele tinha lá. E ele vivia mudando de casa e andando na Floresta na Alemanha com medo que tanto os nazistas como os não nazistas confiscassem todos os escritos dele e queimassem. Ele morreu doente da cabeça, cara. Porque ele enlouqueceu com esse processo. Ele sofreu um processo de isolamento. Por quê? Porque ele acreditou num grande projeto de forma cega. E aquilo ali, para o resto da vida dele, perseguiu ele. Até hoje, o primeiro argumento que se usa para desqualificar a teoria heideggeriana diz: olha, eu não posso ler um nazista que acreditou em tudo que eles fizeram. Porque pode vir dos livros, mas o mundo da vida condena ele. Ele acreditou nisso. Então, esse selo, o Agamben nem mediu o que ele falou, ele deve ter escrito apressadamente, sozinho, não deve ter consultado ninguém, e fez uma baita de uma burrada. Bom, mas vamos adiante. Então, Mas, professor, eu acho que algo interessante nesse texto do Agamben, apesar da loucura, que é... Mas ele se posiciona de um jeito controverso, né? Quase como do mesmo lado que o Trump se posiciona em relação à doença, né? De uma maneira conspiratória, mas ele coloca o ponto de que é também contraditório o Estado, né, as políticas falarem agora que se preocupam com a vida, né? Sendo que os últimos anos que a gente tem em relação ao declínio do que há de social no Estado terem demonstrado o contrário, né? Então agora o Estado vai dizer que tem preocupação com a vida. Em alguns estados. Não em todos. Não tem e nunca teve. Mas é que, sabe o que é, eu acho, Norberto, aproveita já o gancho aí, eu acho que tem um componente político aí de preocupação, digamos, dos nossos líderes, né, pelo menos de grande parte deles, que é o fato do risco de colapso, né?
Então, enquanto você tinha uma perda de vidas que estava absorvida ali pela estatística, isso é uma coisa, né? Agora, se você tem um risco de colapso do próprio sistema, ou se isso pode colapsar a própria questão, enfim, econômica ou a própria sistema de saúde, aí eu acho que eles têm uma outra percepção do fato, né? Então, acho que talvez isso seja um pouco em função disso. Pode ser que a solução daqui a uns anos do Brasil com o colapso do sistema de saúde seja aquela de sempre, né? Privatização. Só que os Estados Unidos agora, por exemplo, né, que não tem lá planos de saúde bem consolidados, eles estão numa via reversa, né? Eles estão se perguntando como é que faz para administrar essa situação, né? Porque lá, de regra, né, quem não tem grana para pagar fica numa situação bem complicada. Então, Não, essa situação ficaria muito engraçado. Essa situação do ponto de... é exatamente o paradoxo de tudo. Porque eles jamais quiseram criar, o Obama que criou o Obamacare, lá em 2009, 2010, e, ou seja, o Estado tem que se responsabilizar pelo coeficiente, e aí ele criou. Aí o Trump veio e desfez tudo. E agora o paradoxo é que no excesso, o Estado assumiu tudo. Tudo caiu no colo do Estado. Então, agora, se ele não for um cara suficientemente inteligente para pensar nisso agora, dizer, não, para um pouquinho, eu tenho que vir de responsabilidade, eu tenho que criar um mecanismo que eu tenho que pensar atuarialmente, em termos autoriais, no excesso. E todos os sistemas estatais, os sistemas de solidariedade ou os sistemas de redistribuição, eles teriam que ter bem uma perspectiva autorial. Exemplo, o sistema da Previdência no Brasil. Tá? O sistema da Previdência no Brasil foi pensado de uma maneira que eles nunca daram pensar de forma bem premeditada. Para um pouquinho. Tem uma variável aqui que nós devemos considerar. Então, a tecnologia, a ciência avance de tal forma que a expectativa de vida das pessoas aumente. Eles não pensaram nisso. E aí o que aconteceu? Foi essa variável que determinou a explosão do sistema. Exatamente essa variável. Então agora eles vão ter que pensar esses sistemas de solidariedade e de redistribuição de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque as consequências impremeditadas de tudo isso podem ser enormes, né? Podem ser enormes. Bom, voltemos então ao nosso texto aqui. Eu quero colocar para vocês aqui também uma outra coisa. Tem alguns conceitos importantes que ele coloca ali, né? Que são elementos importantes para a teoria da estruturação, assim, tentando resumir essa primeira parte, né? A ideia de que as práticas rotinizadas de ações que vão se estendendo no tempo, elas vão se consolidando sob o formato de instituições. Isso é uma questão importante. Para nós que estudamos o direito, porque a questão dos institutos é uma questão altamente relevante para nós. Como é que nós entendemos, por exemplo, a formação dos institutos jurídicos? E que aí entra, na perspectiva da teoria da estruturação, a ideia de rotinização. Como é que surgiu a história? Se nós formos fazer genealogia dos institutos jurídicos, pela teoria da estruturação, isso funciona muito a partir da ideia de rotinização. Práticas que vão sendo reiteradamente praticadas, que vão se solidificando e se alongando no tempo maior que o tempo existencial. Isso é a ideia de institucionalização. Um exemplo do que eu estou dizendo, e que serve, por exemplo, para a Júlia, que trabalha a questão do feminismo. Como é que surgiu esse processo de dominação das mulheres pelos homens? Como é que surgiu isso? Tem um livro que é muito interessante, que às vezes a gente acha que não vai encontrar as coisas e acaba achando. Que
Tem um livro muito interessante chamado A Cidade Antiga do Fustel de Coulanges, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É um livro clássico sobre a questão da cidade. E o Fustel de Coulanges, que era um helenista, um estudioso das culturas antigas, especialmente da cultura helênica, e ele fundamenta esse livro dele com base, ele faz a pesquisa com base na poesia dos gregos, com base na literatura, com base nos tudo isso. O livro todo é cheio de notas de rodapés e de busca, porque a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, apesar de não se saber quem fez exatamente, não se saber exatamente quem era Homero, de não se saber exatamente se aquelas coisas aconteceram, porque elas estão situadas no plano mitológico, o importante é que alguém pensou naquilo, e se alguém pensou naquilo, provavelmente ele tinha que ter alguma referência para pensar naquilo. Né? Então, poesia, a mitologia, a literatura, a filosofia, escritos cotidianos, né? Tudo isso serviu de base. O de Coulanges coloca o seguinte: como é que surge esse processo de dominação patriarcal das mulheres? Uma das explicações, que é uma explicação bem plausível, é pelo um processo de rotinização que surge a partir da religião antiga. Porque a religião antiga era uma religião privada. Como é que funcionava a religião antiga? Não eram, em alguns lugares, depois ela evoluiu rapidamente para religiões de caráter público, mas ela surge como religião privada. O que significa isso? Os antigos cultivavam os seus antepassados como semideuses. E eles cultivavam, especialmente na Grécia Antiga, eles cultivavam isso a partir de piras. Eles faziam fogos dentro de casa para manter acesa a chama, a alma dos antepassados, como forma de que constituiriam eles como semideuses que protegeriam a casa e a propriedade e as colheitas e as lavouras. O que se estabeleceu? Que provavelmente deve ter sido um processo que deve ter algum caráter biológico. O homem sai para trabalhar, para fazer a força lá fora, e a mulher dentro de casa manter o fogo aceso. O que acontece isso? Acontece que algumas famílias mais prósperas, e aí ele está dando da evolução da cidade, como é que surge a cidade, mas como é que surgem esses elementos que são centrais nos processos de dominação. Aquelas famílias que tinham as mais colheitas eram famílias que eram invejadas pelas outras, a ponto de as outras famílias chegarem e dizer: olha, eu posso rezar para o teu antepassado, porque o antepassado poderia me proteger e eu te dou uma parte da minha colheita. Pode, não tem problema. Aí começa a ver as aglutinações em clãs, em tribos, em aldeias, em cidades. E aquilo coloca a mulher numa posição interna, tanto que ela não podia sair de dentro da propriedade. Sob fogo. Aquilo vai ser rotinizando de tal maneira que constituem as cidades. E constituem as cidades com as mulheres sendo subalternas aos homens. Elas não podiam sair da propriedade. Então, vejam que numa genealogia tem um elemento cultural nesse processo de educação, que não é biológico. As mulheres, via de regra, elas duram mais do que os homens, porque os organismos delas são mais fortalecidos por causa de hormônios, por causa de uma coisa. No entanto, elas são subalternas aos homens, que tem um elemento cultural muito forte, rotinizado. Então, aí, pela rotina, a mulher fica dentro de casa, se cria um sistema de comunicação e de dominação patriarcal, se cria um sistema de constituição de uma religião pública, porque começa para um, e aí vai se constituindo cultos em torno de uma casa, e vai se constituindo grandes aglomerações em torno daquela casa. Essa é um processo que aqui nós podemos explicar, por exemplo, por uma categoria que é a categoria da rotinização. Institutos jurídicos surgem por rotinizações que vão se estendendo no tempo. O exemplo do que eu estou dizendo para vocês, o que se chama de common law. A common law é fundamentalmente uma família jurídica que surge pela rotinização de processos decisórios que se dão dentro de determinadas comunidades. Por isso que se chama de common law, lei comum. Mas o que é a lei comum? Era a lei que era comumente praticada
dentro de determinadas comunidades. Então, o que acontecia nos povos anglo-saxônicos antigos e medievais? O rei nomeava um juiz, que era um juiz do rei, para volta e meia percorrer os condados, ou os contados, né, que é essa a origem do nome, eram os contados de pessoas. Quanto tem lá naquele contado? Lá naquele contado tem 30 mil, depois vai se transformando em condado. Né? O condado, o rei manda o juiz para percorrer o condado para ver como é que estão decidindo os conflitos comumente. Como é que, de forma comum, vocês decidem esse conflito. Por isso que surge a lei comum. Uma lei baseada em costumes, uma lei baseada em tradição, uma lei baseada no passado. Eu olho para trás, como é que é a rotina deles, e a partir daquilo ali, o que vai acontecendo? Por uma rotina que vai se estendendo no tempo, se institui um tipo de solução. Isso é o que? Essa é a ideia do instituto, aquilo que está instituído. Mas instituído como? Ele parte de ações rotinizadas, que vão se estendendo no tempo. Então, essa é uma categoria importante de análise, por exemplo, de institutos sociais, de institutos jurídicos, de institutos políticos, que a estruturação dá para nós. Uma outra categoria importante é a ideia do caráter recursivo, que a gente viu antes. Tá? Uma outra categoria importante é a ideia de estrutura, que a gente já trabalhou, a ideia de recursos e de regras, e a outra ideia é a ideia de reflexividade. Tá? O que mais que eu queria comentar com vocês aqui? Para a gente ir adiante com essa ideia. Então, aqui, explorando mais essa ideia de reflexividade, né? Essa forma racional de conhecer o mundo, isso que nós hajamos no mundo e passamos uma permanente organização recursiva, ou seja, nós analisamos e recorremos ao próprio mundo e organizamos o próprio mundo. Então, o que eu estou acentuando aqui? Eu estou acentuando com vocês uma ideia de que nós, seres humanos, existimos, mas nós estamos mergulhados num fluxo, que é um fluxo do mundo, que é um fluxo que nós interferimos, mas que, ao mesmo tempo, está em nós, fazendo o processo de recriação das nossas ações. Tá? Deixa eu ver mais abordar nesses primeiros capítulos com vocês aqui. Aquela questão das consequências premeditadas e impremeditadas, que também... Só fazendo uma pequena observação aqui. Hoje eu vou mandar um artigo para vocês, talvez vocês já tenham olhado, um artigo sobre as novas penologias. A gente escreveu há um tempo atrás aí, que é absolutamente a expressão do que se fala em consequências, quando se fala em consequências impremeditadas. Os indivíduos realizam determinadas ações para interferir no mundo, para interferir nos fluxos sociais, para interferir nos fenômenos, e o resultado deles sai para outro lado de forma totalmente impremeditada e às vezes até incontrolável. Referindo especificamente ao processo de hiperencarceramento que se deu no mundo a partir do começo dos 80 e começo dos anos 70, especialmente nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos e na Inglaterra conjuntamente. Como é que acontece esse negócio? Você vê as causas de de grandes fenômenos sociais, que nós entendemos como fenômenos coletivos, às vezes começam com poucas pessoas. O que acontece? Na Guerra do Vietnã, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, né, que era o presidente que sucedeu o Kennedy. E o Lyndon Johnson, ele nomeia secretário de defesa um cidadão chamado Robert McNamara. E o Robert McNamara era um indivíduo que trabalhava com estatística, era um estatístico, fundamentalmente um estatístico. E ele começa a apresentar cálculos para o Lyndon Johnson tomar decisões com relação à Guerra do Vietnã. Olha,
nós estamos mandando tantos homens, está morrendo tanto, se nós mandar mais, nós conseguimos parar. Ou seja, ele estava fazendo uma projeção de como parar aquela guerra, de como ganhar aquela guerra simplesmente com estatísticas. O resultado, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eles mataram mais de 1,5 milhão de vietnamitas dos dois lados, porque eles provocavam os aliados deles, mas aí, no fim das contas, saiu do controle deles. Morreram os comunistas do norte, do Vietnã do Norte, e morreram os do Vietnã do Sul, e tinha mais os Vietcongs do Sul que se associaram, e morreram 60 americanos. Resultado, eles tiveram que sair correndo lá de dentro, tomaram um prejuízo enorme naquela situação, e foi um horror. O que acontece? Esse mesmo cidadão, Robert McNamara, que foi destituído do Ministério da Secretaria de Defesa americana, ele é contratado. Eles criam uma empresa chamada Rand Corporation, que era uma empresa estatística e de logística. Essa empresa que foi criada em Nova York e que depois se transferiu, teve um escritório que abriu também em Los Angeles. Essa empresa, Rand Corporation, que era chefiada por esse Robert McNamara, eles trabalhavam em logística, assim, exemplo, qual é a melhor rota, qual é a melhor organização de logística para uma empresa de entregas como a FedEx ou a UPS entregar encomendas de forma mais rápida dentro da cidade de Nova York. Então, eles tinham estratégias, cálculos, estatísticas, etc. E aí eles trabalhavam isso com fluxos de mercadorias, trabalhavam com fluxos de serviço, trabalhavam com uma série de coisas. Eles pegam o Robert McNamara e o prefeito de Nova York, no ano de 66, 67, é o seguinte: eu quero um estudo teu de como é que eu diminuo a criminalidade de Nova York nos anos 60, era um troço absurdo. Corrupção na polícia, criminalidade violentíssima, máfias, etc. E o cara começa uma estatística em cima, faz um cálculo atuarial, como dizendo, olha, se você fizer isso, com tal volume, você vai conseguir aquilo ali. Estatística, matemático. E o resultado foi o seguinte: o resultado é que eles começaram a mapear aonde é que estava acontecendo a criminalidade em Nova York. Então, a criminalidade em Nova York acontecia no Harlem. Quem é que está cometendo criminalidade em Nova York? Quem está cometendo criminalidade em Nova York é negro e pobre. Vamos atacar eles. E aí eles focavam a atuação da polícia lá no bairro do Harlem. E como é que nós vamos fazer o seguinte? Nós vamos prender todo mundo, temos que encarcerar essa gente. E aí começa a surgir um outro fenômeno junto com isso aí. Qual é o outro fenômeno que surge junto com isso aí? O fenômeno do que estavam se junta com isso aí, o fenômeno do que eles chamavam de gentrificação. O que era a gentrificação nos Estados Unidos? A gentrificação era o seguinte: eles têm o que se chama de eleições de baixa densidade. O que são as eleições de baixa densidade deles? As eleições para juiz, promotor, delegado, xerife. Mais ou menos como as nossas eleições para conselho tutelar. Quem já votou em conselho tutelar aqui? Eu não votei, nunca votei. Provavelmente nunca ninguém de vocês votou. Né? O que acontecia lá? Acontecia que quem votava nessas eleições de baixa densidade nos Estados Unidos eram brancos, homens brancos proprietários. E aí o que começou a acontecer? Que esses eleitores, nas eleições de baixa densidade, começaram a cobrar dos seus eleitos uma ação de gentrificação em termos de propriedade. O que significa isso? Eles tinham interesse em determinadas áreas para fins de exploração imobiliária. Diz, olha, seguinte, vamos atacar aquela área lá para desvalorizar aquela área, para nós podermos construir e tirar um pouco do prejuízo que nós tivemos com a eleição de vocês. Processo de gentrificação. O que eles faziam? Atacavam áreas, atacavam populações de determinadas áreas em determinados bairros. Exemplo, pretos pobres que moravam no Brooklyn. O Brooklyn é hoje um dos bairros mais valorizados de Nova York. Atacavam no Harlem e assim por diante. Resultado dessa ação deles, juntando essas duas coisas, os cálculos do McNamara, junto com os processos de gentrificação decorrentes das eleições de baixa densidade, que eles criaram um hiperencarceramento, que na década de 70, começo da década de 70, eles tinham 90 mil presos, e no final da década, começo da década de 90, eles tinham 2.400.000 presos. E aí eles criam estratégias jurídicas em cima dessas decisões e dessas avaliações, monitorações reflexivas mal feitas.
que foi o quê? Qual foi o problema que eles criaram para eles? Eles criaram instituições para dar sustentação a isso, sustentação jurídica. Então, foi, por exemplo, as chamadas políticas criminais do broken windows. Punir qualquer um. O pretinho pobre lá do Harlem que quebrou uma vidraça, prende. O pretinho pobre que roubou uma banana, prende. O pretinho pobre que traficou 1 grama de cocaína, prende. E aí, junto com isso, criaram a política criminal dos 3 strikes out. 3 vezes pena de prisão perpétua. Então, o cara era preso 3 vezes com 2 gramas de cocaína vendendo cocaína, prisão perpétua pro cara. Aí, o que acontece? Lotam-se os presídios americanos com 2.400.000 presos. Um presidiário nos Estados Unidos, pela qualidade do sistema penitenciário deles, é o mesmo preço de um estudante de Harvard, mesmo preço mensal de um estudante de Harvard, e eles gastam uma verdadeira fortuna. Para minimizar isso, o que eles fazem? Criam outra alternativa brilhante: privatizar presídio. Aí o André, dono de uma grande empresa, falou, não, tudo bem, vou comprar o teu presídio, vou comprar o direito desse presídio, só que é o seguinte, tu tem que me garantir cliente, porque senão tu vai quebrar meu negócio. E aí o que continua? Continua a política do hiperencarceramento. Resultado, os Estados Unidos têm 2.400.000 presos. O Trump, na loucura dele, você deu conta da bobagem que eles estão fazendo. Ou seja, nós estamos botando dinheiro bom em coisa ruim, que é presídio. Então agora o que eles estão fazendo? Aqueles presos que estão presos, estão arrestados lá, por força do 3 strikes out, em prisão perpétua, eles não, para um pouquinho, vamos rever esse negócio. Vamos deixar no máximo 25 anos. Não dá para manter o cara uma vida inteira. E às vezes o cara lá dentro dura 80 anos, dentro de um presídio. Vejam o desperdício do dinheiro. Então aí aparece, por exemplo, e isso é uma categoria importante, esse conjunto do que nós chamamos sociedade, essa totalidade que nós chamamos sociedade, ela surge das nossas ações, mas ela também surge, os fluxos surgem de consequências impremeditadas. Ou seja, eles não pensaram nisso de forma bem racional, de forma bem monitorada, que fosse resultar num prejuízo desse tamanho para o Estado. O governo brasileiro, vendo isso ou não vendo isso, está executando o mesmo tipo de política. O povo está morrendo de fome, mas eles estão botando quase 800.000 presos na cadeia. E agora, com a nova lei anticrime, vai aumentar ainda mais, porque agora vai ser possível prender depois da sentença, depois da decisão confirmatória em 2º grau, vai se dificultar os regimes as formas, os tempos de cumprimento de pena no processo de progressão de regime. Ou seja, será que estamos pensando de forma reflexiva sobre isso aí? Isso é o problema do que se chama de consequências impremeditadas, tá? Bom, vamos lá, quero ouvi-los um pouco mais sobre o livro aí, vocês estão muito tímidos. Fala, Norberto, fala um pouco, tu está muito quieto. Só uma coisa, André, antes do Norberto falar, mas o objetivo do encarceramento no Brasil também tem a ver com a eliminação dos presos também, né? Porque no Brasil se mata muito mais do que em outros presídios dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui o grau de óbitos aqui é muito alto dentro do cárcere. E uma das finalidades econômicas da prisão no Brasil... Eu não sei se isso é uma consequência... Eu não sei se está pensado de forma premeditada ou é uma consequência impremeditada do que eles estão fazendo. Aí que está. Isso poderia ser uma análise do perigo, né? A alta taxa de mortalidade dentro do cárcere, uma consequência premeditada ou impremeditada da política criminal de expansão do sistema penal? Boa pergunta. Guardem isso aí, escrevam um artigo e me mandem a metade que eu faço a outra metade. Tá. Te mando sim. Vamos lá, quero ouvi-los um pouco. Eu estava aqui pensando nas questões ainda da reflexividade, né? Que eu acho que é um dos conceitos que o Giddens traz que é mais
importante e diferente, assim, pensando do ponto de vista da história do pensamento sociológico, né? Na verdade, o que eu sabia sobre reflexividade em Giddens foi o que eu tinha lido no Ulrich Beck, né? Então, eu agora, lendo no Giddens, eu percebi que eu no Giddens não entendi nada e eu ainda tô pelo que eu li no Beck, né? Então, se o Beck tá errado, eu também tô. Mas o que entendeu? E a questão é da relação entre consciência, né, cognição e reflexividade, que como são na verdade coisas diferentes, né? Mesmo que a reflexividade seja exercida por meios cognitivos, né? Mas ela não termina ou não é somente exercida por meios cognitivos. E também as dinâmicas de consciência, né? A reflexividade individual, ou não de uma reflexividade coletiva, não se limita necessariamente aos meios conscientes. E eu acho que não é bem o ponto do autor, mas existe uma relação entre quais são as práticas conscientes, né? E como dentro das próprias práticas conscientes, não quer dizer que as práticas conscientes sejam um sinônimo de práticas independentes. Cortando. É a Vivo Fibra. Não, o que a questão da reflexividade é a seguinte, ó. Os animais têm um caráter mínimo de cognoscitividade, eles conhecem o mundo? Sim ou não? A resposta é sim. Os animais, outros animais, têm um caráter de cognoscitividade mínima, mas como é que eles conhecem o mundo? Como é que eles interagem com o mundo, conhecendo o mundo? Eles interagem por mecanismos mais instintivos. Sensoriais. Não consciente, correto? Determinada situação. Mas ele não reflete sobre aquilo. Ele não monitora de forma consciente aquilo. Ele monitora, entre aspas, de forma instintiva. Essa é a ideia. Nós somos diferentes, nós monitoramos reflexivamente, nós monitoramos pensando sobre aquilo. Essa é a ideia. Então, grande parte do que nós fazemos no mundo, a maior parte do que nós fazemos no mundo, é de forma reflexiva, com um grau de profundidade maior ou menor. É nesse sentido que ele fala de reflexividade. Tá? Mas é que a vida interior dos sujeitos não se esgota nos processos reflexivos, né? Não, claro que não. Nos processos instintivos também, porque aí são processos, não são processos culturais, são processos naturais. E muitas vezes eu acho que isso é um erro do direito de desprezar isso, né? Desprezar os instintos, desprezar os desejos, os impulsos. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Tá? Eu queria avançar com vocês um pouquinho, né? Eu acho que tem aqui, ele coloca um elemento importante quando fala das instituições, né? Quando ele fala da criação de instituições sociais, uma consideração de que as práticas sociais elas se dão dentro de uma perspectiva temporal e espacial. Quando nós analisamos, por exemplo, instituições políticas, instituições jurídicas, nós temos que perceber isso. Tá? Então, essa ontologia do tempo e do espaço, esse ser das coisas sempre se dão dentro de tempo e de espaço. E muitas vezes nós tiramos isso fora da nossa análise. Né? Então, aqui tem um elemento fundamental, essa ontologia temporal e espacial. Isso envolve
por exemplo, pensar as práticas sociais dentro de determinadas perspectivas. Que perspectivas são essas? Primeiro, nós temos que pensar que as práticas sociais, elas se dentro da duração da vida humana. Porque nós somos os criadores, nós criamos determinados elementos culturais, nós criamos a cultura jurídica, nós criamos a cultura política, criamos essas práticas que nós chamamos de direito, que nós chamamos de política, que nós chamamos de economia, de religião, é nós que criamos essas práticas. Então, essas práticas se dão, antes de mais nada, dentro da duração da vida humana. E isso ressalta aquele subgerista da teoria dele. Segundo lugar, que me parece um elemento absolutamente importante, é analisar as práticas sociais, as práticas políticas, as práticas jurídicas, as práticas econômicas, as práticas religiosas e aí adiante, ou seja, as práticas culturais, que é isso que nós analisamos, analisar essas nossas condutas, nossos componentes, dentro de configurações mais amplas, que nós chamamos direito, que nós chamamos economia, que nós chamamos religião, etc., dentro de uma certa temporalidade. Só que aí tem que dividir duas questões. Primeiro, uma coisa é a nossa temporalidade da vida humana. É uma temporalidade das instituições. As instituições têm durações mais longas. Os institutos jurídicos, os institutos políticos, eles têm durações mais longas. O que eu falava antes para vocês, vamos imaginar que um Estado, um determinado império, isso nunca vai acontecer. Por que nós não imaginamos que a queda do Império Americano? Porque nós estamos analisando as práticas do Império Americano, as estruturas, as regras, as práticas coletivas, públicas, dentro da perspectiva da nossa temporalidade, quando nós devemos estar analisando dentro da temporalidade das instituições. Tá? Então, isso é um elemento importante de análise das práticas sociais, sejam elas políticas, jurídicas, econômicas, religiosas, etc., etc. Tá? Por isso a nossa é reversível, né? Como é que Por isso a nossa é irreversível e a das instituições é um tempo reversível, né, que ele fala. Sim, esse é um outro elemento, o que ele chama aqui, deixa eu ver onde é que está isso aqui, o que ele chama de reversibilidade dos ciclos vitais. Né? Ou seja, o que for um determinado ciclo eu não tenho como rever isso. O que aconteceu, na verdade, utilizando uma expressão do Nietzsche, né? A vida como um eterno retorno, só que é um eterno retorno em novas condições. Não é isso? Estado social, por exemplo, pegando uma categoria nossa que nós usamos, voltou o estado social, está voltando um estado de bem-estar social agora, mas voltando em outras condições, em outro ciclo, em outras bases, não nas mesmas bases, não é a mesma coisa que tinha no começo do vídeo, é em outras bases. Então, esses ciclos vitais... Está voltando como uma farsa. Oi? Está voltando como uma grande farsa. Eu não sei se é uma grande farsa, mas é que as condições que estão gerando esse retorno a uma ação do Estado dada ao bem-estar social são outras condições, não são as mesmas lá do começo do século XX. É isso que eu quero dizer. Ou seja, esse ciclo é irreversível, ele não volta nas mesmas. Isso ele fala. Bem, uma outra questão que eu acho que para nós, assim, que vai trabalhar com institutos, com práticas jurídicas, com práticas políticas, etc., é pensar práticas sociais a partir das rotinas. Tá? A partir das rotinas. Ou seja, muito do que hoje nós entendemos como instituições altamente consolidadas, elas, na verdade, elas surgiram de determinadas rotinas de condutas praticadas pelos seres humanos durante a sua vida cotidiana, na temporalidade existencial dos seres humanos.
e que no momento em que elas vão se rotinizando, vão se repetindo, vão se estendendo no tempo, vão se consolidando, elas se transformam em instituições e elas saem daquela esfera da ação individual dos seres humanos, mas passam a ser consideradas a partir do tempo das instituições e da influência dessas instituições na vida social dos indivíduos. Ou seja, o que era uma rotina do André, do João, do Pedro, do Humberto, da Júlia, do Kleber, do Norberto, e era praticado, daqui a um pouco ela se consolida, fugindo das mãos dos indivíduos e entrando no campo das instituições, que aí já funcionam sozinhas, com um tempo diferente, que é o tempo das instituições. E, na verdade, elas passam a exercer um refluxo sobre a vida dos indivíduos, Isso é uma questão importante para quem vai analisar, por exemplo, institutos jurídicos, institutos políticos, perceber isso. Em algum momento, isso que hoje está consolidado como instituição, em algum momento foi comportamento individual, que os indivíduos faziam em situações, e aqui ele traz uma outra categoria importante, que é aquela categoria dos encontros sociais, né? Hoje, nunca estamos valorizando tanto os encontros em situação de copresença. As nossas copresenças hoje são virtuais, mas os indivíduos, pegando lá a categoria do Aristóteles, lá dos seres humanos como seres sociais, nós nos encontramos e nos nossos encontros nós realizamos determinadas práticas, determinados comportamentos, aqueles comportamentos vão se rotinizando em situações de copresença, eu presente na frente de todos vocês, vocês presentes na frente de todos nós vamos realizando determinadas práticas. Exemplo, como é que surge a democracia grega e não é numa situação de copresença rotinizada dentro de uma praça? Os indivíduos começam a se juntar numa praça, aí começam a se juntar mais indivíduos, aumentam aquele âmbito da copresença, vão rotinar. Não, todas as terças vamos nos juntar, todas as quintas-feiras vamos nos juntar nessa praça. E aquilo passa a ser rotinizado e passa a se estender no tempo, de tal forma que perde-se a memória, muitas vezes, daquilo, se torna memorial, porque a instituição também tem isso. Ela tem um pouco de esquecimento no meio do processo de consolidação dela. As pessoas esquecem das origens mais atomizadas das instituições, e aí vira uma grande instituição que eu não me lembro mais de como é. Mas tem um elemento humano de interação com o outro em situações de copresença que vão gerando esses processos de rotinização. Ou seja, tem uma espécie, diríamos assim, de copresença dos indivíduos, enquanto seres atomizados, eles vão realizando determinadas práticas dentro dos tempos existenciais, vão gerando rotinas, repetições, reiterações, e aquilo vai se ordenando a forma potencial dentro do tempo e do espaço, gerando o que nós chamamos de instituições. E essas instituições, elas passam a interferir nos nossos comportamentos. Muitas vezes, por exemplo, coagindo os nossos comportamentos, restringindo os nossos comportamentos, através de mecanismos de controle sociais que são institucionalizados. Então, aí surge essa relação, por isso que porque aqui vem uma questão importante, que é o que ele chama de dualidade da estrutura. Os indivíduos não estão separados das estruturas. As estruturas surgem exatamente da ação individual dos seres humanos, que vão, em situações de copresença, se multiplicando, se rotinizando, se consolidando, geram as instituições, geram as estruturas, geram regras, geram o direito, por exemplo, e o direito passa a interferir na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que aquele direito, lá no comecinho, foi de ações individuais, de agências individuais que foram se perpetrando, se reiterando e gerando o que nós chamamos de direito, que é uma estrutura social que interfere na nossa vida individual. Eu acho que aí fica um pouco mais clara a ideia de individualismo, separação de indivíduo e de estrutura, de indivíduo e sociedade, e a ideia de dualidade, que são duas coisas que funcionam juntas, que estão em fluxo e refluxo,
se retroalimentando. Nós, através de práticas, geramos as práticas rotinizadas, estendidas no tempo, geramos as instituições, geramos as estruturas, geramos as regras, geramos os recursos, e isso passa a interferir na nossa vida individual. Ou seja, duas coisas que são duas faces da mesma moeda. Isso aí, André, se a gente for pensar em termos de esfera pública, a gente pode fazer essa comparação? Claro! Né? Sim, né? Claro que sim. Sim. Claro que sim. Mas, o exemplo da tua ideia lá de sistemas de solidariedade, de bem-estar social, etc., ali em algum momento começam os mecanismos de solidariedade de forma individualizada dentro das sociedades. O vizinho que ajuda o outro vizinho, que ajuda o outro vizinho, que nós nos juntamos na associação de bairro. E vamos nos juntar numa situação de encontro e de copresença lá na casa do fulano. E aquilo tende, vai se ampliando e vai se rotinizando e vai se repetindo, até que se consolida. Não, para um pouquinho. Agora nós vamos criar a Associação de Solidariedade dos Moradores do Bairro Modelo. E aquilo ali começa a se criar regras para que os indivíduos que queiram entrar naquela associação de solidariedade tenham que cumprir. Eu quero, tu quer entrar? Sim, não tem problema nenhum, só que o comportamento individual vai ter que ser moldado pela nossa estrutura normativa que diz assim, ponto. E você molda o seu comportamento, você tem que estar presente pelo menos em 3/4 das nossas reuniões mensais. Se você não vier, você está fora. E aquilo ali molda o meu comportamento. Ó, quinta-feira de noite, eu tenho que ir para a reunião da associação. E aí eu vou. Ou seja, pequenas ações individuais que vão se aglutinando em situações de encontro, de copresença, de rotinização, de consolidação, de solidificação no tempo e de estendimento no tempo, porque isso não vai surgir, esse sistema de solidariedade não vai surgir numa reunião que aconteceu uma vez, mas ela vai surgir em 100 reuniões que aconteceram durante 5 anos. Os mesmos indivíduos em situações de copresença. Aí nós criamos a estrutura. A estrutura que significa que nós passamos a criar regras entre nós e que precisa criar recurso. Tu também vai contribuir com R$5 por mês. E nós fundamos um caixa e depois nós distribuímos aquele recurso para os indivíduos que fazem parte da associação. E nós criamos um instituto. O Instituto de Solidariedade Social do Bairro Modelo. E que depois outros bairros vão olhar, mas é bom aquele negócio deles lá, funciona, vamos criar aqui também. E aí tem vários institutos. E aí nós vamos criar o Instituto Nacional de Seguridade Social. E se estendeu, que levou 50 anos para ser criado. Que foi assim que funcionou, por exemplo, o que nós chamamos do Instituto Nacional de Seguridade Social. Começou com as caixas de auxílio de determinadas categorias no Brasil. Começou assim. Determinadas categorias criaram caixas de auxílio, e era uma caixa, né? A ideia é bem da caixa mesmo, né? Nós, como membros da categoria dos ferroviários, vamos criar uma caixa. E cada ferroviário vai botar um pouquinho dentro. Que a gestão e o funcionamento dessa caixa vai ser gerido através da criação de determinadas regras. Você, para participar da caixa, para pôr na caixa e depois poder ter direito a tirar da caixa em situações de carência, você tem que se enquadrar o teu comportamento individual ao determinação coletiva que criou uma estrutura. A estrutura chamada Caixa de Auxílio e Solidariedade aos Ferroviários do Estado do Rio Grande do Sul. E depois outros começaram a olhar, e aí você criou a caixa dos policiais, você criou a caixa do fulano, você criou a caixa disso, a caixa daquilo, a caixa daquele outro. E aí, dali um pouco, uma estrutura que é chamada de Estados, para um pouquinho, nós temos que criar uma grande caixa. Um grande instituto, uma grande prática que foi praticada, que foi rotinizada no tempo, que vai se chamar Instituto Nacional de Seguridade Social. Essa é a ideia de institucionalização. Ele trabalha muito com isso, isso é um elemento central da análise dele, né? Como é que das práticas individuais, das agências individuais, surgem institutos. E como é que esses institutos passam a agir na vida dos indivíduos? Fala, Norberto. Professor, mas aí até dá uma questão, que a própria ação individual, as agências,
elas possuem uma relação muito interessante com a copresença, né? A gente consegue estabelecer esses vínculos, esses núcleos, essas comunidades pequenas. Mas a questão é como transformar essa relação que é de poder também frente à dominação das estruturas, né? Daí essa relação entre a copresença e o espaço-tempo ampliado que ele fala. Porque do ponto de vista do espaço-tempo ampliado, a nossa agência não tem esse mesmo poder, né? Por mais que a gente construa por um século um sistema de solidariedade social de baixo para cima, num fluxo de câmbio favorável, a Previdência Privada do Santander vem e acaba com tudo. Em 4 dias. Não, o que tu está dizendo, que eu acho, é isso, vamos ver se eu te entendi, é que a agência não é entendida como organização, a agência é como ação individual, né? A agência é como essa aglutinação de atos individuais. Essa agência ela vai perdendo a sua força à medida que a instituição vai se alongando no tempo. O caráter coercitivo da instituição, o caráter coercitivo da estrutura passa a ser muito mais forte à medida que a instituição se consolida no tempo. E aí vai suavizando o peso da ação da agência. É isso que quer dizer? Sim. Então, claro, e aí... Oi. Enquanto há copresença, a gente consegue manter, de certa forma, os princípios dessa relação. Mas na esfera institucional do espaço-tempo ampliado... Não, o que ele fala de copresença é o seguinte, é que o que nós chamamos de instituições, o momento genético inicial delas se dá em situações de copresença. É isso que ele quer dizer. Daí eu tô achando que não. Não, mas claro, é lógico que é. É lógico que é. É lógico que é. Como é que a estrutura vai surgir do nada? O que ele está dizendo? As estruturas surgem de ações dos seres humanos, em situações de copresença. Uma estrutura não surge do nada. É isso? Por isso valoriza essas duas coisas dentro da teoria da estruturação. A agência humana é importante, especialmente nos momentos genéticos iniciais da criação de uma instituição. Mas depois, à medida que a instituição vai se alargando no tempo, vai se consolidando cada vez mais, o peso das ações individuais vai se perdendo. A primeira ação de punição, de sanção penal na história da humanidade, provavelmente surgiu entre um indivíduo e outro. Mas à medida que foram se estruturando, que foram se rotinizando aquelas práticas e foi se criando os institutos penais, as estruturas penais, os sistemas penais, a ação dos indivíduos perante essa estrutura ficou minúscula. É isso? Mas o momento inicial é uma ação, uma agência dos humanos. É isso que ele quer dizer. Da criação as estruturas não caem do céu prontas. É isso? De um ponto de vista, claro, mais marxista, mas também é o processo da alienação das formas. Do ponto de vista mais marxista, o processo de alienação das formas sociais também, né? No momento que essas normas de conduta se concretizam na sociedade, nas instituições, elas já não têm necessariamente a ver com a sua origem ou com Sim, é isso. Com o seu alvo, com seus objetivos. É isso que eu tô a norma penal é norma penal. É norma penal porque é norma penal. Mas é isso, ou seja, ela se desgarra um pouco da individual e ela passa a ser uma estrutura coercitiva das ações, dos comportamentos individuais, exatamente isso. Tá muito bem, meus caros alunos, chega de aula por hoje, já ganhamos o dia, tá? Tem intervalos. Na quinta que vem não temos aula a princípio, né? Não. Aí fica para daqui 15 dias. Vamos continuando a trabalhar esse livro aqui. Eu vou mandar mais um outro livro dele sobre a agência e a estrutura para vocês se basearem. Vamos trabalhando assim. Não sei se está satisfatório para vocês, assim, ou vocês querem um seminário para cada um em cada aula. Acho que poderia ser também, né? Na aula que vem, eu designar um aluno para apresentar às 3 horas. Ah, que maldade, professor. 4 horas. 8 horas. Não, vamos continuar assim, tá legal? Estou gostando também porque eu estou revendo esse texto aqui.
Tá bom? Tá bom. Então, um beijo Tá no bom. coração de todos e se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.